Existe um bloqueio silencioso que impede a maioria das pessoas de enriquecer. E o mais perigoso é que ele não parece um problema. Parece normal. Parece até inteligente. Mas, na prática, é o maior limite invisível da sua vida. Andrew Carnegie entendia isso como poucos. Ele não acreditava que as pessoas fracassavam por falta de oportunidade, nem por falta de inteligência, nem por falta de esforço. Elas fracassavam porque pensavam de forma errada. E esse é o verdadeiro bloqueio mental. Uma forma de pensar que te mantém preso, mesmo quando você está tentando avançar. Porque riqueza não começa no dinheiro. Começa na mente. E se a sua mente estiver condicionada para escassez, não importa quanto você ganhe, você sempre vai travar. Agora presta atenção nisso, porque pode mudar completamente a forma como você enxerga tudo. O seu problema não é falta de capacidade. É excesso de limitação interna. Você aprendeu, ao longo da vida, a jogar pequeno, a não arriscar, a não se expor, a não errar. E isso parece proteção, mas é prisão. Porque tudo que constrói riqueza exige exatamente o oposto. Exige risco, exige exposição, exige decisão, exige ação. E quando a sua mente rejeita isso, você se sabota sem perceber. Você começa projetos e não termina. Você tem ideias e não executa. Você vê oportunidades e não aproveita. E depois diz que não era o momento certo. Mas, na verdade, foi medo, disfarçado de lógica. Carnegie sabia que o maior obstáculo não era externo. Era interno. Era o medo de perder. O medo de falhar. O medo de ser julgado. E esse medo cria um padrão perigoso. Você sempre escolhe o seguro, o confortável, o conhecido, mesmo sabendo que isso não vai te levar para onde você quer. E aqui está a verdade que poucos aceitam. Segurança excessiva é inimiga da riqueza. Porque o crescimento está fora da zona de conforto. Sempre. Mas o bloqueio mental faz você racionalizar isso. Faz você justificar porque ainda não é a hora. Porque você precisa de mais preparo, mais conhecimento, mais certeza. E enquanto você espera, outras pessoas, menos preparadas que você, estão fazendo, errando, aprendendo e crescendo. Porque elas não estão presas no mesmo bloqueio. Agora pensa nisso com sinceridade. Quantas vezes você já adiou algo importante porque não estava pronto? Quantas oportunidades você deixou passar porque analisou demais? Quantas ideias você abandonou antes mesmo de tentar de verdade? Isso não é coincidência. É padrão. E padrão é o que constrói resultado. Ou destrói. Carnegie entendia que riqueza exige uma mudança radical de mentalidade. Você precisa parar de evitar erro e começar a usar erro como ferramenta. Porque quem evita errar, evita agir. E quem evita agir, não constrói nada. Simples assim. Mas o bloqueio mental faz você acreditar que precisa acertar de primeira, que precisa fazer perfeito, que precisa ter garantia. E isso não existe. Nunca existiu. Ninguém constrói riqueza com certeza. Constrói com tentativa, ajuste, persistência e repetição. Agora existe um ponto que separa completamente quem cresce de quem fica parado. Decisão. Pessoas bloqueadas pensam demais e decidem de menos. Pessoas que crescem decidem e ajustam no caminho. E isso muda tudo. Porque decisão cria movimento. E movimento cria oportunidade. Mas enquanto você está preso no bloqueio, você fica analisando, calculando, esperando. E o tempo passa. E aqui está algo direto. O bloqueio mental não te impede de sonhar. Ele te impede de executar. E sem execução, qualquer sonho vira apenas frustração acumulada. Agora olha para sua realidade hoje. Sem desculpa. Sem filtro. Ela é reflexo direto da forma como você pensa. Das decisões que você toma. Ou que você evita tomar. E isso pode ser desconfortável. Mas também é libertador. Porque se o problema está na forma de pensar, a solução também está. Você pode mudar. Mas não mudando apenas o que você faz. Mudando o que você aceita. Você precisa parar de aceitar medo como justificativa. Parar de aceitar dúvida como direção. Parar de aceitar conforto como estratégia. E começar a agir mesmo com incerteza. Mesmo com medo.
mesmo sem garantia. Porque é assim que o bloqueio quebra. Não é esperando desaparecer. É agindo apesar dele. E no começo, vai ser estranho, desconfortável, inseguro. Mas é exatamente assim que você sabe que está no caminho certo. Porque crescimento não parece confortável. Nunca. Carnegie construiu riqueza entendendo que a mente precisa ser treinada para avançar, não para se proteger o tempo todo. E isso exige prática. Diária. Consistente. Você não muda sua mentalidade em um momento. Você muda repetindo novos comportamentos. Até que o novo vire padrão. E o antigo perca força. Agora, existe uma pergunta que você precisa responder com honestidade. Você quer continuar seguro? Ou quer crescer? Porque, na maioria das vezes, você não consegue os dois ao mesmo tempo. E essa é a escolha que define tudo. E no final, o bloqueio mental só continua existindo por um motivo. Você ainda está obedecendo ele. Mas no momento em que você decide agir diferente, mesmo que pequeno, mesmo que imperfeito, você começa a quebrar isso. E cada ação quebra um pouco mais. Até que aquilo que antes te travava perde força. E você ganha liberdade. Mas isso não acontece sozinho. Depende de você. Depende da sua decisão de não aceitar mais viver limitado por algo que está apenas na sua mente. Então, a partir daqui, não espera se sentir pronto. Não espera perder o medo. Não espera ter certeza. Isso não vai acontecer. Age assim mesmo. Porque é assim que você sai do bloqueio. É assim que você começa a construir riqueza de verdade. De dentro para fora. E quando você entender isso de forma prática, você vai perceber que o maior limite nunca foi o mundo lá fora. Sempre foi o que estava acontecendo aqui dentro. E a partir do momento que você muda isso, nada mais te segura. E quando esse bloqueio começa a enfraquecer, algo curioso acontece. Você começa a enxergar oportunidades que sempre estiveram ali. Mas antes, você não via. Não porque elas não existiam, mas porque a sua mente não estava preparada para reconhecer. Isso muda tudo. Porque o jogo deixa de ser falta de oportunidade e passa a ser capacidade de perceber e agir. E aqui entra um ponto que Carnegie entendia profundamente. Riqueza não é sorte. É percepção mais decisão mais ação. Mas o bloqueio mental quebra exatamente essa sequência. Você até percebe, mas não decide. Ou decide, mas não age. E aí, nada acontece. Agora pensa nisso de forma direta. Quantas vezes você já teve uma boa ideia e não fez nada com ela? Quantas vezes você sentiu que poderia fazer algo maior, mas voltou para o padrão? Quantas vezes você começou animado e parou no primeiro obstáculo? Isso não é falta de disciplina. É o bloqueio protegendo você do desconforto. E o problema é que ele protege tanto que te impede de crescer. Porque crescimento e desconforto caminham juntos. Sempre. E quando você entende isso, você para de fugir do desconforto e começa a usar ele como sinal. Se está desconfortável, provavelmente está no caminho certo. Agora, existe um ajuste mental que muda completamente o jogo. Você precisa parar de ver dificuldade como problema e começar a ver como parte do processo. Porque enquanto você trata dificuldade como algo errado, você sempre vai recuar. Mas quando você entende que dificuldade é o caminho, você avança mesmo assim. Carnegie não evitava problemas. Ele buscava resolver, porque ele sabia que cada problema resolvido aumentava seu valor. E aqui está algo que quase ninguém aplica. O mercado não recompensa esforço. Recompensa solução. Você pode trabalhar muito, mas se não estiver resolvendo problemas relevantes, você não cresce. E o bloqueio mental faz você focar em tarefas seguras, em vez de problemas importantes. Porque problemas importantes exigem exposição, exigem responsabilidade, exigem risco. E isso assusta. Mas é exatamente aí que está o crescimento. Agora pensa com clareza. Você está ocupando seu tempo resolvendo problemas reais, ou apenas se mantendo ocupado? Porque existe uma diferença enorme. E essa diferença define seu resultado. Pessoas bloqueadas preenchem o dia. Pessoas que crescem constroem valor. E valor exige foco. Exige priorização. Exige dizer não para quase tudo, para poder dizer sim para o que realmente importa. Mas isso dói.
porque significa abrir mão de conforto, abrir mão de distrações, abrir mão de validação imediata. E o bloqueio tenta evitar essa dor. Mas no longo prazo, essa proteção custa muito mais. Custa crescimento, custa liberdade, custa potencial. Agora existe uma virada que você precisa fazer. Parar de medir suas ações pelo quanto elas são confortáveis e começar a medir pelo quanto elas são relevantes. Isso muda completamente sua rotina, porque você para de escolher o fácil e começa a escolher o que importa, mesmo que seja difícil. E isso, repetido ao longo do tempo, constrói algo que a maioria nunca alcança. Mas existe mais um ponto crítico: ambiente. Você não constrói uma mentalidade forte em um ambiente fraco. Se você está cercado de pessoas que pensam pequeno, que evitam risco, que justificam mediocridade, isso influencia você, mesmo que você não perceba. Carnegie se cercava de pessoas que pensavam grande, que executavam, que buscavam crescimento, porque ele sabia que mentalidade é contagiosa. Então presta atenção nisso. Quem está ao seu redor está te puxando para cima, ou te mantendo no mesmo lugar. Porque, muitas vezes, o bloqueio não é só interno. Ele é reforçado externamente. E se você não ajustar isso, você vai lutar contra algo que está sendo alimentado todos os dias. Agora, no final de tudo isso, existe uma verdade simples. O bloqueio mental só continua forte enquanto você continua obedecendo ele. No momento em que você começa a agir diferente, ele começa a perder força. E não é de uma vez. É aos poucos. Na primeira decisão difícil. Na primeira ação desconfortável. Na primeira vez que você faz mesmo sem vontade. E depois de novo. E de novo. Até que aquilo que antes parecia impossível se torna natural. E é nesse ponto que tudo muda. Porque você deixa de ser alguém limitado por medo e passa a ser alguém guiado por decisão. E isso não afeta só dinheiro. Afeta sua vida inteira. Sua confiança. Sua postura. Sua forma de pensar. Sua forma de agir. E, principalmente, seu resultado. Então, a partir daqui, existe uma escolha silenciosa acontecendo dentro de você. Continuar protegido, ilimitado. Ou se expor e crescer. E não existe resposta certa. Mas existe consequência para cada escolha. E no fim, o que define sua riqueza não é o que você sabe. Não é o que você quer. É o que você faz com o que sabe, mesmo quando dá medo. E isso começa com uma decisão simples: parar de obedecer o bloqueio e começar a agir apesar dele. Porque é assim que você destrava. É assim que você evolui. É assim que você constrói algo real. E é assim que você deixa de ser alguém que poderia e passa a ser alguém que fez. E quando você cruza esse ponto, não tem volta. Porque você começa a perceber algo que muda completamente sua relação com o dinheiro, com o trabalho e com você mesmo. O jogo nunca foi externo. Sempre foi interno. Você começa a enxergar que aquilo que antes parecia falta de oportunidade era, na verdade, falta de posicionamento. Você não estava sendo impedido. Você estava se limitando. E isso não é confortável de aceitar, mas é extremamente poderoso. Porque, no momento em que você assume isso, você recupera o controle. E controle muda tudo. Agora você para de esperar que as coisas melhorem e começa a melhorar a forma como você age. E isso cria uma mudança silenciosa, mas profunda. Você deixa de ser reativo e passa a ser intencional. Antes, você reagia ao que acontecia. Agora, você cria o que precisa acontecer. E isso é raro. Muito raro. Porque a maioria das pessoas vive no automático. Acorda, reage, se distrai, se ocupa e repete. Sem direção clara. Sem decisão firme. Sem construção real. E no meio disso tudo, o bloqueio mental continua operando. Não como algo visível, mas como um padrão invisível que dita suas escolhas. E é por isso que muita gente passa anos ocupada, mas não evolui. Porque está sempre se movendo, mas nunca na direção certa. Agora, existe uma pergunta que você precisa encarar com honestidade brutal. Você está construindo algo? Ou apenas se mantendo ocupado? Porque essas duas coisas parecem iguais, mas são completamente diferentes. Construir exige intenção. Exige foco.
exige desconforto. Se manter ocupado exige apenas hábito e distração. E o bloqueio mental prefere exatamente isso: te manter ocupado com o que não importa, para você não enfrentar o que realmente importa. Porque o que realmente importa exige responsabilidade. E responsabilidade pesa, mas também liberta. Agora, pensa nisso com profundidade. Se você eliminasse hoje tudo aquilo que não gera resultado na sua vida, o que sobraria? Pouca coisa. Muito pouca. Mas essa pouca coisa é exatamente o que pode mudar tudo. Só que você dilui isso no meio de distrações. E aí perde força. Perde foco. Perde resultado. Carnegie entendia que riqueza não vem de fazer muitas coisas. Vem de fazer poucas coisas, extremamente bem feitas. E repetidas. Mas para isso, você precisa abrir mão. Abrir mão de excesso. Abrir mão de urgências falsas. Abrir mão de distrações que parecem inofensivas, mas que estão drenando sua vida. E aqui entra um ponto que poucos têm coragem de encarar. Você não está cansado porque faz muito. Você está cansado porque faz o que não importa. Isso desgasta. Isso frustra. Isso te prende. Porque você gasta energia, mas não vê resultado. E isso desmotiva. Mas quando você começa a direcionar sua energia para o que realmente importa, algo muda. O cansaço continua. Mas agora ele faz sentido. Agora ele constrói. Agora ele gera retorno. E isso te fortalece. Agora, existe um outro bloqueio que se conecta com tudo isso. A necessidade de validação. Você quer fazer algo, mas pensa no que os outros vão achar. Você quer tentar algo novo, mas imagina julgamento. Você quer crescer, mas teme sair do padrão. E isso te trava. Porque você começa a viver baseado na expectativa dos outros, e não na sua própria decisão. Carnegie não construiu riqueza tentando agradar. Ele construiu executando. Mesmo sendo criticado. Mesmo sendo incompreendido. Porque ele sabia. Se você precisa de aprovação para agir, você nunca vai agir no nível que precisa. Então você precisa decidir. Você quer aprovação ou quer resultado? Porque muitas vezes você não consegue os dois. E enquanto você escolhe aprovação, você limita seu crescimento. Agora, existe uma virada final que separa completamente quem constrói riqueza de quem apenas deseja. Responsabilidade radical. Sem desculpa. Sem justificativa. Sem transferência. Você assume tudo. Se deu errado, foi você. Se não avançou, foi você. Se não fez, foi você. E isso pode parecer duro, mas é libertador. Porque se foi você, então também pode ser você que muda. E aí, tudo volta para suas mãos. Agora você não depende de cenário. Não depende de sorte. Não depende de ninguém. Você depende da sua ação. E isso muda completamente o jogo. Porque agora não existe mais espera. Existe execução. Agora não existe mais um dia. Existe hoje. Agora não existe mais quando estiver pronto. Existe começa assim mesmo. E quando você entra nesse estado, o bloqueio perde força. Porque ele não resiste à ação constante. Ele só existe enquanto você para. Enquanto você hesita. Enquanto você adia. Mas quando você se movimenta, mesmo com medo, mesmo sem certeza, ele enfraquece, até desaparecer. E aí você percebe algo que antes parecia impossível. Você nunca esteve travado. Você só estava parado. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Travado parece algo fora do seu controle. Parado é uma escolha, mesmo que inconsciente. E no momento em que você transforma isso em consciência, você pode mudar. Agora. Sem precisar de mais nada. Sem esperar mais nada. Sem depender de mais nada. Só decisão, ação, repetição e construção. E no fim, quando você olha para tudo isso, fica claro: riqueza nunca foi sobre dinheiro. Foi sobre quem você se torna no processo. Foi sobre a forma como você pensa, a forma como você decide, a forma como você age. E quando isso muda, o resultado vem como consequência inevitável. Então não espera mais clareza. Não espera mais coragem. Não espera mais confiança.
Tudo isso vem depois. O que vem antes é a decisão. E a ação, mesmo imperfeita, mesmo pequena, mas real. Porque é isso que constrói. É isso que transforma. É isso que quebra o bloqueio. E é isso que, no final, te coloca em um lugar que a maioria nunca chega. Não por falta de capacidade, mas por falta de decisão. E agora a pergunta final não é sobre dinheiro. É sobre você. Você vai continuar sendo a pessoa que pensa, analisa e adia? Ou vai se tornar a pessoa que decide, age e constrói? Por que essa escolha? Você faz todos os dias, em silêncio. E é ela que, no fim, define tudo. E mesmo depois de entender tudo isso, existe um último nível que quase ninguém alcança. Não porque é complexo, mas porque exige algo que a maioria evita a qualquer custo. Consistência sem emoção. Aqui, o jogo muda completamente. No começo, você depende de energia, de motivação, de impulso. Mas se você continuar assim, você sempre vai oscilar. Vai ter dias bons e dias improdutivos. Vai avançar e depois travar. E isso mantém você preso no mesmo ciclo, só que em outro nível. Agora, quando você entra nesse último estágio, você para de depender de como se sente e passa a depender do que está definido. Você não acorda perguntando o que eu quero fazer hoje. Você já sabe. Está decidido. Está claro. E simplesmente é feito. Sem espaço para negociação. Sem espaço para dúvida. Sem espaço para distração. E isso cria algo extremamente poderoso. Previsibilidade. E previsibilidade gera resultado. Porque quando você sabe que vai executar, independentemente do humor, do clima, da situação, você elimina o maior risco que existe, você mesmo. A maioria das pessoas não falha por fatores externos. Falha por inconsistência interna. E isso é exatamente o que esse nível resolve. Agora, existe um ajuste técnico que Carnegie aplicava, mesmo sem usar esses termos modernos. Ele eliminava a fricção. Tudo que dificultava a ação, ele simplificava. Tudo que gerava distração, ele removia. Tudo que não contribuía, ele cortava. Porque ele entendia algo que pouca gente leva a sério. Quanto mais difícil for começar, menos você faz. Quanto mais fácil for executar, mais você repete. E repetição constrói resultado. Então olha para sua rotina de forma prática. Ela facilita sua ação ou dificulta? Você precisa pensar demais para começar? Precisa decidir toda hora o que fazer? Precisa lutar contra distrações o tempo todo? Se sim, você não tem um problema de disciplina. Você tem um problema de estrutura. E enquanto não ajustar isso, você vai continuar dependendo de força de vontade. E força de vontade falha. Sempre. Agora, quando você estrutura o ambiente, quando você define com clareza, quando você reduz decisões, a execução se torna natural. E é aí que o bloqueio mental praticamente desaparece. Porque ele não sobrevive em um ambiente estruturado. Ele vive no caos, na dúvida, na indecisão, na distração. Mas quando tudo está claro, ele perde espaço. Agora, existe outro ponto que separa quem realmente constrói riqueza. Tempo de foco profundo. Não é sobre trabalhar mais horas. É sobre trabalhar com mais intensidade no que importa. A maioria das pessoas vive fragmentada. Faz um pouco de tudo. Interrompe o tempo todo. Se distrai constantemente. E isso destrói qualquer possibilidade de crescimento real. Porque resultados relevantes exigem profundidade. Exigem concentração contínua. Exigem presença total. E isso é raro hoje. Muito raro. Mas exatamente por isso é tão valioso. Se você aprender a focar de verdade, sem interrupção, sem distração, mesmo que por pouco tempo por dia, você já está à frente da maioria. Agora conecta isso com tudo que você já entendeu. Sem bloqueio, com decisão, com ação, com consistência, com foco. É impossível não avançar. Impossível. Pode não ser no tempo que você quer. Pode não ser da forma que você imagina. Mas o resultado vem. Porque o processo está correto. E processo correto gera resultado inevitável. Agora, existe uma última armadilha que você precisa evitar. Querer resultado rápido demais.
Isso parece positivo, mas pode te sabotar, porque você começa a medir tudo no curto prazo. E quando o resultado não aparece, você desacelera, muda de estratégia, duvida do processo e volta para o início. Mas quem constrói de verdade pensa diferente. Ele entende que resultado leva tempo, mas execução não. Execução é diária, imediata, constante. Então ele foca no que pode controlar: o hoje, a ação de hoje, a decisão de hoje, a execução de hoje, e deixa o resultado vir como consequência, sem ansiedade, sem desespero, sem pressa, mas também sem parar. E isso cria um efeito acumulativo que, no começo, é invisível, mas depois se torna impossível de ignorar. Agora, no ponto final de tudo isso, não existe mais teoria. Não existe mais conceito. Só existe prática. Porque você já sabe. Você já entendeu. Você já viu onde está o erro. Você já viu o que precisa ser feito. Então não transforma isso em mais um conteúdo consumido. Transforma em ação. Agora. Não depois. Porque o bloqueio mental não se quebra pensando sobre ele. Se quebra agindo apesar dele. E cada ação que você executa é um passo fora do padrão antigo. E um passo na direção de quem você quer se tornar. E no final, é isso que define tudo. Não o que você sabe. Não o que você quer. Mas o que você faz. Repetidamente. Então levanta. Escolhe algo que realmente importa. E faz. Sem ajuste. Sem espera. Sem desculpa. E depois faz de novo. E de novo. E de novo. Porque é assim que você constrói. É assim que você cresce. É assim que você rompe o bloqueio. E é assim que você chega onde a maioria nunca chega. Não por falta de chance, mas por falta de ação. E agora isso não pode mais ser o seu caso. Porque você já sabe exatamente o que está em jogo. E o que precisa ser feito. Agora é com você.